Dona Gilza está dirigindo, tá podendo falar? Como é que é, Dona Gilza? Bom dia! Bom dia, tudo bem? Graças a Deus e por aí. Graças a Deus, tudo certo também. Desculpa Bom, até bom te a ver por o aqui. atraso, estava tentando Imagina. conectar as coisas aqui. Meninas, essa é a Josi, Carol, Vanessa. Seja Prazer, bem-vinda. Prazer. obrigada. Deixa eu sair aqui da tela. Vocês continuam me vendo, e estão vendo a minha tela compartilhada? Sim, Tá, Sim, então sim. vamos lá. Então, a gente vai hoje para o segundo encontro da imersão Caminho Interior, tá? Nós vamos falar hoje sobre a mulher na criação. Para as meninas que já participaram do Clube do Livro, vão ver algumas coisas semelhantes por ali, tá? Porque no Clube do Livro a gente toca nesse assunto com um pouco mais de profundidade, tá bom? Mas vamos lá. Então, a gente vai falar, iniciar um pouquinho falando sobre a criação. A gente poderia, inclusive, aqui trazer toda a citação bíblica da criação do mundo, fazendo aquela leitura que é maravilhosa sobre cada dia que Deus vai criando cada coisa. Mas, como eu disse para vocês, a intenção aqui não é segurá-las muito tempo, é a gente passar aqui com um pouco mais de objetividade, uma tentativa, né? Porque vocês sabem que eu não sou tão objetiva, mas para que a gente não fique tão presas aqui e a gente possa dar continuidade ao nosso dia. Mas se a gente trouxer aqui a lembrança, né, o que Deus cria no primeiro dia, vai criando no segundo, até chegar ali o sexto dia, contemplando com a criação do próprio homem. A gente pode imaginar aqui a própria Santíssima Trindade, que, como a igreja nos ensina, né, que façamos, está inserido ali já uma imagem da Santíssima Trindade. Então, imaginar a Santíssima Trindade se colocando, né, na criação, criando cada detalhe, cada... A gente pode realmente trazer a imaginação aqui, usar a imaginação para pensar nisso. Aquela florzinha delicada, sabe aquelas plantinhas que a gente vê que tem rajadinho de cores diferenciadas? A gente percebe a textura da folha, que é diferente, cada ondulação que tem por ali, né? Cada relevozinho. Os animais, contemplar Jesus, quantos animais existem. É onde eu estou morando um pouco mais na roça, e aí ontem mesmo apareceu um bichinho que parecia uma lagarta, mas não era uma lagarta. Tinha uma textura diferente da lagarta, era diferente, ele era amassadinho. Mas... Gente, de onde surgiu aquele bicho? Eu nunca vi na vida aquele trem. Então, Deus que cria, e quando eu disser Deus aqui nesse contexto, eu gostaria que vocês trouxessem a Santíssima Trindade, lembrando que a Santíssima Trindade faz também essa menção à própria vida fraterna, né? Aquele amor puro, verdadeiro. Então, a Santíssima Trindade aqui, Deus criando cada detalhe deste mundo. O mar, o céu, né? Essa separação das águas, Deus pensando e tocando em tudo para criar cada detalhe da criação. A textura da terra, da areia, os peixes do mar. Se a gente olha para imagina essas lojas de peixes, né? Se aqueles peixinhos tão pequenininhos já são magníficos, com cores diferentes, tamanhos diferentes, funções diferentes ali dentro daquele aquário, né, imenso da loja,
imagina o fundo do mar. Eu nunca mergulhei, eu tenho medo, né, de mergulhar, eu acho que parece que eu vou sufocar, enfim. Mas se alguém aqui já mergulhou ou já viu, né, algum vídeo de mergulho, aquele fundo do mar é fantástico, né? Se a gente pensa no universo, Jesus Cristo, o universo é fantástico. Por mais que o homem já tenha ido à Lua, quer descobrir coisas, já descobriu uma outra coisa, a gente nunca vai ser capaz de tocar no todo dessa criação. Então, Deus criou tudo de uma maneira espetacular, com cada detalhe. E aqui eu estou trazendo a imagem da criação, das coisas criadas, mas a gente pode também aprofundar um pouco mais e pensar na função de cada coisa, na função que tem a planta, para que ela está ali. Cada animal no seu contexto, né, de habitação ali, os marítimos, né, os animais selvagens, né, os animais que voam e daí por diante. Cada um no seu contexto e cada um com a sua função e com o seu funcionamento também, ou seja, o seu próprio organismo ali funcionando. Deus é detalhista. E Deus não é medíocre. Ele é inteiro, ele é completo e ele é perfeito. Então, trazendo essa imagem aqui da criação, né, do belo, e vou trazer aqui, talvez as meninas do clube já tenham me escutado falar isso, mas tem um padre na Arquidiocese de Osasco, e ele falava para a gente assim, né, que Deus criou o Jardim do Éden, ok? E aí, né, nós fomos lá, em Adão e Eva, e fizemos uma baguncinha lá, fomos expulsos do paraíso, mas diz a palavra que Deus fechou as portas do paraíso, né? Ele dizia para a gente assim, olha, e aí, claro, né, ele falava, gente, isso aqui é meu, tá? Não é a igreja que está falando isso, isso aqui é uma contemplação minha. Deus fechou as portas do paraíso e o paraíso está lá escondido. Mas ele tá porque ele foi criado na Terra, né? Ele foi criado aqui. Então, Deus fechou o paraíso, ainda tem lá uma criação inteira para o homem desfrutar, enfim, mas o paraíso, Deus fechou as portas, né? Colocou os anjos lá e tal. E aí ele até brincava, ele gostava muito do Rio de Janeiro, ele brincava. Eu acho que o paraíso deve estar escondido lá pelo Rio de Janeiro, né? Então, imagina esse uso aqui da imaginação, do nosso imaginário, daquelas paisagens mais lindas e mais belas que a gente já pôde ver, né? Aqui no Brasil, de fato, a gente tem muitos lugares lindos, de praias, de florestas, inclusive. Tudo isso não é nada diante de toda essa criação. Ok. Tendo dito isso, usando o nosso imaginário para pensar nessa criação maravilhosa e perfeita e plena e detalhista, Deus olha e ainda falta alguma coisa. E então Deus cria o homem. E aí passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, de tudo que Deus olha, de toda essa beleza extraordinária, indizível, Deus ainda diz: não, tem uma coisa que está faltando aqui. Eu quero algo que seja segundo a minha imagem e semelhança. E Deus cria o homem no seu funcionamento, em cada detalhe do organismo interno, né, do homem, daquilo que... e aí, Vanessa pode trazer uma imagem até, se quiser corroborar com alguma coisa aqui, uma imagem até mais completa, né, dessa questão do organismo, né, do corpo interno do homem, de cada funcionalidade, de cada detalhe, de como uma coisa liga a outra, cada órgão, cada
Se um está ruim, influencia em vários outros e daí por diante. E a gente pode pensar também nessa própria funcionalidade do corpo externo, né? Os pés, as mãos, os braços, cada expressão do nosso rosto. Gente, pensa isso. Pensa. A gente olha para o cachorro, por exemplo, e a gente às vezes fala assim: ah, meu Deus, tadinho, olha a carinha dele. Como se o cachorro estivesse triste, né? Ou como se o cachorro estivesse com fome. Enfim, a gente consegue perceber esses instintos no animal. Mas quando a gente olha para o ser humano, a gente vê isso numa complexidade tão profunda e tão grande que nem o próprio ser humano muitas vezes consegue identificar aquilo que de fato está acontecendo no seu mundo interior. Então, essa funcionalidade do homem, né? Como ele funciona por dentro. Meu pai do céu, isso aqui a gente já podia parar aqui e dizer é demais para mim, não dá para conceber. É muito amor, é muito carinho, é muito detalhe de Deus aqui. Deus criou, então, o mundo e todo ser criado ali. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Se somos a imagem e semelhança de Deus, lembrando que Deus, aqui no contexto da Santíssima Trindade, nós não fomos criados para sermos sozinhos, independente do nosso estado de vida. Nós fomos criados para ser um com o outro. Em primeiro lugar, um com o outro, esse outro com O maiúsculo, Deus, e depois outro, no sentido das relações interpessoais. Ok, então, Deus vai lá, cria o homem, essa plenitude do ser, né? Imagem e semelhança de Deus, com toda essa complexidade, com todos esses detalhes. Mas Deus olha para o homem, e aqui a gente vai entrar um pouco mais no nosso contexto aqui da mulher, né? Deus cria o homem, e aí Deus olha para toda a criação. Gente, eu uso o imaginário, tá? Deus olha para toda a criação, para toda aquela beleza. Deus olha para o homem criado e fala: nossa, é a minha imagem e semelhança. Imagina vocês que têm filhos biológicos, tá? Todas vocês aqui têm filhos biológicos. Vocês olhando para o filho de vocês, dizendo: meu Deus, olha que coisa mais linda, gente. Olha que criaturinha, saiu de mim, né? É fruto aqui do meu amor, de um amor vivido. É fruto de uma etapa da minha vida que é fruto. Gente, e você olha para aquilo ali, você se vê naquilo ali, né? Que é o teu filho, tua filha, você se vê naquela criatura. E, no caso humano, ainda vê o próprio Deus ali, né? Agora, imagina isso porque vocês são imperfeitas, ok? E conseguem fazer essa contemplação. Agora, imagina Deus perfeito olhando para o homem, imagem e semelhança dele. É uma explosão de amor, né? Mas ainda assim, Deus disse, né? E aí, o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Isso aqui não, eu particularmente não canso de me debruçar sobre isso, né? Então, de toda essa plenitude, Deus ainda olha para o homem, que é aquilo ali de maior que ele criou, e diz: olha, não é bom que ele esteja só. Possivelmente quer fazer besteira se ficar sozinho, né? Porque imagina um homem sozinho aqui, o negócio não ia dar muito certo, né? Deus vê além. Mas vamos lá. Então, não é bom que o homem... Vou dar-lhe uma auxiliar. E aqui a gente lembrando que auxiliar nesse contexto bíblico, né? Segundo a palavra, no seu original, ela quer dizer exer kenegdo, né? Ou seja,
socorro. E aí, esse socorro tem um pouco de amplitude na língua de origem que foi escrita, mas entende-se nesse contexto que esse socorro é um socorro de Deus. Então, quando Deus diz, vou dar-lhe uma auxiliar, ele está dizendo, vou dar-lhe um socorro meu, alguém que possa te socorrer nas tuas necessidades. E que lhe seja adequada, ou seja, ele não pegou lá a galinhazinha, a vaquinha, não pegou lá qualquer outro animal, a leoa, né, por exemplo, que é um animal lindo, né, belo. Não, que lhe seja adequada. Esse que lhe seja adequada aqui, né, Deus quis dizer que lhe seja igual, que possa estar ali, né, fazer páreo ali com você. Então, o homem, né, pôs nomes a todos os animais, a todas as aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava para ele uma auxiliar que possa lhe ser adequada. Ok. O que eu quero trazer aqui, tá? Adão deu o nome para toda a criação. Então, imagina lá Adão sentado, né, dando nome para o leão, para a leoa, para os animais do céu, para os peixes do mar. E ele estava dando nome para todas as coisas. E nesse contexto, imagina Deus olhando para Adão e vendo Adão sozinho, nenhum animal, nada que fosse adequado. E o próprio Adão, pensa aqui, tá? Aqui a gente pode trazer aquela solidão originária do homem, que, olhando para todo esse contexto e vendo todos os animais e dando nome e contemplando, embora Adão olhasse e visse, caramba, que lindo, nossa, como esse avestruz é lindo, olha, e tal, nossa, como esse peixe é maravilhoso, mas dentro de Adão, na complexidade de Adão, estava faltando, tinha uma coisa que não estava encaixada, não tinha plenitude, ele tinha um vazio em Adão. E ele continua dando os nomes. Em dado momento, né, essa questão do nome, só para a gente frisar isso daqui, tem uma questão, biblicamente falando, que quando Adão deu nome para as coisas criadas, tinha uma questão de uma posse daquilo ali, tá? Então, eu dou nome porque é meu, foi criado para mim, foi criado, tá, eu ganhei um cachorrinho, então eu vou dar um nome para aquele cachorrinho, né? Então, nesse sentido, tinha uma certa posse de Adão sobre a criação. Então, Adão dá o nome, depois que Adão dá nome para tudo, aí Deus olha, vê que Adão está só, diz que não tem nada adequado para Adão, e aí, então, Deus vem criar a mulher. Embora Adão também tivesse dado nome para a mulher, Adão não tem posse da mulher. Tá? E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Ela não está submetida a Adão como toda a criação. Ela está junto com ele, porque ela também é rainha daquele reino. Tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, o Senhor Deus, Adão deu nome para tudo, ficou lá naquela solidão dele, naquela contemplação de que tudo é lindo, tudo é meu, mas nada é adequado para mim. O Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono. Ou seja, descansa, se abandona, confia, espera. E enquanto ele dormia, ou seja, enquanto isso, no caminho, enquanto ele dormia,
tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. Então, a palavra costela, na sua origem aqui, ela significa metade. Então, quando a palavra diz que Deus tirou da costela, Deus está querendo dizer que ele tirou da metade do homem a mulher. E colocou no lugar a carne, né? A carne a gente pode trazer como uma simbologia de vida, tá? E também da própria humanidade, daquilo que é próprio do ser humano. Então, Deus não deixou vazio aquela metade que ele tirou do homem. Ele enxertou ali de vida e de humanidade. E dessa metade do homem, para nos dizer que homem e mulher, como dizia Bento XVI, são iguais, se complementam, embora cada um tenha as suas características, cada um tenha a sua vocação de ser homem, de ser mulher, são iguais e se complementam em dignidade e se complementam no ser, no próprio ser. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher. Quem fez a mulher foi o Senhor Deus, tá? Não foi o homem que fez a mulher. O homem não dava conta nem de saber do que ele precisava. O homem só estava lá sentado na sua contemplação, olhando o mundo, dizendo, nossa, e sentindo um vazio, sentindo que tinha alguma coisa que faltava, mas ele não dava nem conta de saber o que era de fato, né? Então, quem cria, quem faz a mulher é o Senhor Deus. Ou seja, assim como o homem, embora tenha sido criado primeiro, somos também sonho de Deus e realização plena da vontade de Deus. E quem leva a mulher para o homem é o próprio Deus. Então, não é a mulher que vai até o homem, né? Não é a mulher, vou trazer uma simbologia aqui meio chula, tá? Mas não é a mulher, algumas visões assim um pouco modernistas demais, né? Que a mulher ela pode fazer o que ela quer, né? No sentido até de comportamento também. Então, não é a mulher de hoje em dia que vai até o homem, né? Que se mostra e vai se insinuar para o homem, vai dizer, oi, eu estou aqui, eu te quero, né? Eu sou para você todinha. Não é assim. É o Senhor quem cria e é o Senhor quem leva para junto do homem. Tá? Então, veja, aqui a gente pode trazer uma imagem antiga daquele costume onde, antigo e novo, vamos ficar com o novo aqui. No casamento, por exemplo, casamento atual, não faz parte, não faz parte ali da liturgia do matrimônio, mas faz parte do costume da igreja que o pai entre com a sua filha e lá próximo ao altar, no lugar da entrega, o pai entrega sua filha para o noivo, para um outro homem, e tem até aquele costumezinho, né, dar um beijinho na testa da filha e dar um aperto de mão, um abraço no noivo, como quem diz assim, olha, agora é contigo, né? E faz essa entrega. Então, essa imagem do pai levando até o altar ao homem, ao outro homem, essa imagem de Deus Pai que cria e leva a mulher para junto do homem. Então, quem leva é Deus. Não sou eu, não é você, não é o próprio homem que faz esse movimento. É o próprio Deus quem leva para junto do homem. Né? E nos leva para junto do homem para que a gente possa ser para esse homem, como a gente viu, esse socorro
do próprio Deus. Então, existe aqui uma confiança. Vou voltar com a imagem do casamento. O pai que criou a sua filha, né? Educou a sua filha. Lembrando que o pai aqui é a imagem de Deus Pai. Ele vai levar esta mulher para o altar para entregar ao seu noivo, para entregar a este homem, confiando que esta mulher vai viver e vai entregar para aquele homem aquilo que ela nasceu para ser, nasceu para viver, nasceu para entregar. Além de confiar naquele homem a quem ele está entregando a sua filha, que ele também fará o papel dele de homem na vida dela. Então, quando o homem olha para a mulher, vamos lá, hein? Vamos fazer bem pedagogicamente aqui. Tá lá, a criação foi feita, Adão sentou, né? E Deus fez o homem, aquela perfeição. Aí Adão sentou, foi dando nome, olhando tudo, aquele vazio, aquele sentimento de que falta alguma coisa. E aí Deus vai lá, calma, Adão, vai dormir, se abandona em mim, eu sei o que é melhor, espera um pouquinho. Aí Adão está no profundo sono, aguardando, esperando. E aí Deus tira da metade do homem a mulher. Quem contempla primeiro a mulher? Quem olha para a mulher é aquele que a criou, ok? Porque Adão estava dormindo num sono profundo. Então, Deus cria a mulher e, claro, que ele olha para ela, né? Então, a mulher, ela é amada nesse primeiro movimento de amor pelo próprio Criador. E antes que Adão acorde, a mulher se relacionou com Deus. A mulher, ela contemplou também o seu Deus. E nessa relação pai e filha, nessa relação criador e criatura, houve, de uma maneira plena e perfeita, um ser amada naquilo que ela era. E, portanto, quando eu sou amada, me sinto amada, e aqui é importante a gente pensar no sentimento, ok? Na razão também, mas no sentimento de ser amada, quando eu me sinto amada por esse Criador, há um movimento natural de devolver isto. Então, houve, antes que Adão acordasse, um ciclo de amor entre o pai e a filha, entre o Criador e a sua criatura. Aí sim, Adão vem e Deus leva, então, a mulher até Adão. Agora imagina, gente, Adão abrindo esse olho. E depois daquele sentimento de que ai, tem alguma coisa que falta mesmo com essa beleza toda. E aí Adão abre o olho e ele vê a mulher. E aí Adão exclama: eis agora que, disse o homem, o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Quer dizer, a estrutura, né? A estrutura da minha vida. Eis aqui a mesma estrutura que a minha, o mesmo sustento, o meu sustentáculo, porque a mulher ela é o sustentáculo de Deus, não é? O sustentáculo do homem, de Deus para o homem. Então, osso dos meus ossos, o meu sustento, a minha estrutura e a carne da minha carne, ou seja, a mesma humanidade que a minha. A igreja nos ensina que na criação e nesse movimento, Adão viu um outro eu. Quer dizer, ele enxergou um outro eu, que não era ele, mas que era ele. Não era ele na sua estrutura pessoal, mas era ele
porque era um outro eu. Então, a mulher é um outro eu do homem, e o contrário também. E Adão continua: ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. E aqui, né, a palavra mulher em hebraico significa isha, e Adão chama por esse nome mulher, porque homem é ish. Então, o feminino de ish é isha, tá? Então, nessa contemplação, né, do homem para a mulher, existe aqui, como a gente falou ainda agora, a primeira relação de amor que a mulher tem é com Deus, aquele que a criou. Dessa relação de amor, a mulher sendo amada, olhada, e aqui, isso aqui, gente, para a mulher, isso aqui é de extrema importância, tá? Então, a mulher foi olhada por Deus. Deus contemplou a mulher. Ele contemplou, não contemplou só que lindinha, né? Nossa, como ela é bonitinha, como o cabelinho dela é bonitinho. Como ela não estava vestida, né? Mas que bonitinha, olha o detalhe do olhinho dela, que coisa linda essa mulher que eu criei. Não, Deus olhou a mulher como um todo. Ele olhou para a mulher vendo aquilo que ela tinha por dentro, as suas capacidades, as suas potências, e ele olhou para ela no corpo dela. Ele olhou, ele contemplou cada volta do corpo da mulher, né? Porque diferente do corpo do homem, o corpo da mulher, ele tem curvas, né? Então, ele olhou para os seios da mulher e falou: meu Deus, que coisa linda são esses seios. Esses seios, eles vão amamentar. Eles serão fonte de alimento. E aí ele olha para a mulher e olha para tudo. Olha para a vagina da mulher, para as pernas da mulher, olha para o bumbum da mulher. Ele olha para a mulher como um todo. E ele vê fora e ele vê dentro, né? E ele contempla. E a mulher, então, se sente contemplada por esse Deus. Ela sente que ela é amada no seu todo, que cada detalhe do seu corpo é amado, querido e desejado. Que tudo que ela traz interiormente tem uma potência de amor, porque é amado por aquele que criou. Depois disso, ela também se sente amada e contemplada pelo homem, por Adão. Então, Adão, aí a mulher é olhada, contemplada, desejada e querida por Adão. Claro, com uma certa diferenciação, por quê? Porque a mulher é um outro eu do homem. E eles estão, então, iguais em dignidade e têm a mesma estrutura humana. Então, quando Adão olha para a mulher, tem um sentimento na mulher diferenciado do olhar e da contemplação que Deus colocou sobre ela, mas ela também tem esse sentimento de ser amada, de ser querida, de ser desejada. E Adão olha para o corpo da mulher inteiro, como também Deus olhou, e também contempla esse corpo. E também vê a beleza desse corpo, e também vê a estrutura desse corpo. Nesse livro aqui, eu não vou tirar ele aqui não, gente, porque tá uma pilha de livro em cima dele. No livro O Amor que Dá a Vida, é tão bonito quando o esposo, o Art, né, ele traz uma citação. A Kimberly fala, né, que ele, sempre que ele olha para o corpo dela, ele contempla, porque eles tiveram muitos filhos, né, acho que são 11 filhos, se eu não me engano, alguns abortos, enfim. Acho que são 11 vivos e tiveram alguns abortos. Então, imagina o corpo de uma mulher que teve tantos filhos, ou seja, e teve filhos vivendo a maternidade, entregando de fato. Quer dizer, para cada filho há uma entrega inteira, né? Então, é lógico que o corpo da mulher não vai estar durinho,
o peitinho no lugar, né? O bumbum todo direitinho. Ah, que coisa linda, que vai estar nem ruga nenhuma. Claro que não, essa mulher, ela tá gasta, né? Ela gastou o seu corpo também em alguma medida. Então, ela precisou fazer várias cesáreas, por exemplo. Então, ela tem cicatrizes no corpo. E ela conta que quando o marido olha para ela, ela diz, ela não fala nessas palavras, né? Mas ela diz que ela percebe, não só na fala dele, que ela vê a contemplação dele e que ele diz que ele agradece a ela, né? E que ele fala que quando ele olha para o corpo dela, ele consegue perceber essa grandiosidade de amor, essa beleza, que cada detalhe do corpo dela, ele vê essa entrega dela por ele mesmo, né? Na doação dos filhos. Então, Adão contempla a mulher no seu corpo também de uma maneira extraordinária. E a mulher, e aqui eu quero trazer isso, gente, vou ficar falando isso várias vezes, tá? A mulher se sente querida, desejada e amada por esse homem, Adão. Ok, por que que eu estou falando tanto disso? E por que isso é tão importante para a gente? Por que que eu trouxe a criação aqui no segundo encontro da imersão? Porque, minhas queridas, enquanto nós não nos voltarmos para essa relação, em primeiro lugar, com o Pai, com o meu Criador, e viver essa relação de contemplação dele para comigo, e fazer esse ciclo de amor, de ser amada e amar ao meu Deus, eu não conseguirei passar para o próximo passo, que é fazer esse movimento com o homem. Então, vocês vão perceber junto comigo que, olhando para a nossa própria história de vida e para a história da humanidade, para a nossa contemplação dos dias atuais de uma maneira particular, a gente percebe o quanto a mulher está ferida. Por quê? Porque ela não faz esse movimento. Porque quando eu faço esse movimento dessa relação com o Pai, com o Criador, eu não aceito qualquer coisa de um homem. Eu só vou aceitar e só vou acolher um homem que olhe para mim e diga: ah, essa sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A esse homem eu aceito, né? Claro, aqui a gente vai lembrar que nós passamos, não é, daquela criação perfeita para o pecado original. A gente vai ver isso mais para frente, né, em outro encontro, mas que nós trazemos então uma imperfeição, então que esse olhar do homem para a mulher hoje não vai ser tão perfeito, que esse olhar da mulher para o homem também não vai ser mais tão perfeito, mas ainda assim existe uma origem pura do amor que precisa existir entre o homem e a mulher. E que essa pureza ela precisa ser mantida e exercitada pelo próprio homem e pela mulher. Lembrando que nós, católicas, né, temos o sacramento do batismo que devolve para a gente essa dignidade de filhas de Deus. Tá? Então, muito bem. Nesse sentido, de tudo que a mulher faz, de tudo que ela realiza a partir dessa experiência da criação, a partir desse mistério da criação que nós tratamos aqui, tudo que ela faz e realiza, ela precisa ter em mente que ela foi criada por alguém perfeito, que é Deus. Ela tem na sua própria existência uma vocação, um chamado a ser esposa, a ser freira. Não, minhas queridas, um chamado a ser socorro de Deus. Um chamado a viver, a existir nesse mundo sendo socorro de Deus. Como? Aí é outra história, tá? Sendo casada, sendo freira, sendo celibatária numa nova comunidade, sendo nem casada, nem solteira, nem celibatária numa nova comunidade, nem freira, mas sendo solteira na tua vida, percebendo que Deus convida a um celibato.
a uma castidade de continência, mas na sua vida ali quietinha, não importa. A mulher que é dona de casa e trabalha só na sua casa, cuida dos seus filhos, cuida. Aquela mulher que, além de ser dona de casa, vai para a rua, vai trabalhar. Não importa. A sua vocação primeira é ser chamada, é ser socorro de Deus para a humanidade. Então, esse é esse sentimento que a gente precisa ter, é essa razão, essa raciocinar isso, trazer isto para a razão, fazendo com que sentimento e razão se encontrem, se entranhem e nos torne inteiras. É isso aqui que a gente precisa entender. E se a gente entender isso, e a palavra entender aqui eu estou querendo dizer que se a gente entende, a gente vai derramar e vai transbordar isso, pronto. Todo o resto é resto. Não importa o meu estado de vida, não importa a minha vocação profissional, não importa, porque onde eu estiver, com quem eu estiver, eu estarei vivendo esta vocação primeira, ser socorro de Deus. Eu vou acentuar de novo, isso só é possível se eu tenho uma relação íntima, verdadeira, profunda com o meu Pai, aquele que me criou, tá? Aqui, para a gente finalizando, eu só vou fazer um adendo de que muitas de nós, muitas mulheres, têm uma figura do pai um pouco rabiscada e deturpada, porque, como na imagem do casamento, a gente tem a referência paterna desse pai aqui na Terra. E muitas vezes, o pai aqui da Terra não foi uma boa referência, ou não foi capaz de fazer de ser essa imagem do pai que criou, tá? Do pai criador de Deus. Então, a gente tem uma imagem falha, às vezes a gente tem dificuldade para olhar para Deus e falar, caramba, pai, mas será que é pai mesmo? Que, olha, pai, olha o meu pai, olha o que faltou, olha o que deixou. A gente precisa passar por isso e fazer um esforço, um certo sacrifício de ir para Deus Pai de uma maneira direta, se a nossa referência de pai aqui na Terra não for suficiente, tá? Então, era isso, né, que eu queria colocar aqui para vocês de uma maneira um pouco mais acentuada. A gente se vê no próximo sábado, então, tá bom?